Olá, estamos vivendo tempos difíceis, estamos ser também, porque apesar da nossa situação, apesar da nossa distância, da condição em que estamos, nós ainda somos corpo de Cristo. E hoje, nessa data especial, nesse dia em que o mundo celebra a Páscoa, nós estamos aqui para falar sobre a mensagem do Senhor, a Páscoa do Senhor, e como que essa mensagem fala a respeito da sua vida, como que essa mensagem tem o poder de transformar seu coração. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 3, uma realidade difícil do ser humano, uma verdade difícil para cada um de nós, porque ela revela a nossa condição, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, pecadores e afastados do propósito da nossa existência, a glória de Deus. Mas a continuação desse texto traz uma verdade de esperança, uma verdade maravilhosa que é sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E é essa redenção que hoje nós vamos celebrar, junto com muitos outros irmãos que estão cada um também recordando das obras do Senhor, louvando juntos ao Senhor e meditando na sua palavra. Eu vou chamar agora o Natan e ele vai cantar alguns cânticos para nós. E você pode ir onde você está mesmo, meditar no que dizem esses cânticos, cantar juntos também e adorar assim ao Senhor. Lembrando dessa data tão especial, nós sabemos que Ele vive. Mas porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Essa é a primeira música que nós iremos cantar. Porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Esse Jesus que veio na Terra, mas que hoje está vivo, ele, quando estava aqui nesse tempo, nessa Terra, ele sofreu várias coisas. E a música que nós iremos cantar agora retrata exatamente o que Isaías 53 diz. E esse é o nome da música, Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência.
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provocando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Irmãos, nós vemos na Bíblia uma mensagem que percorre todo esse livro, ou todos esses 66 livros. A gente percebe na Escritura a ênfase em uma mensagem por meio de várias mensagens. Em cada episódio, em cada acontecimento na Bíblia, você vê um propósito de Deus para aquele acontecimento específico, para a vida daquela pessoa específica que estava vivendo aquela época da história da humanidade. Mas, no meio de tudo isso, a gente percebe o propósito de uma mensagem maior, uma esperança de uma grande restauração para a humanidade. Quando nós lemos aqui em Romanos, capítulo 3, no versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, imediatamente talvez a sua memória recorra a Gênesis, capítulo 3. E lá em Gênesis, capítulo 3, nós temos a história da queda da raça humana. Quando a raça humana se viu mergulhada, imersa no pecado. Quando todos nós estávamos representados ali em Adão e nas atitudes daquele casal que rejeitaram ao Senhor. Ali, quando eles fizeram aquilo de uma maneira representativa, nós fizemos aquilo também, de rejeitar ao Senhor. Entretanto, Deus havia dito para Adão e Eva que no dia em que eles comessem do fruto proibido, no dia em que eles desobedecessem aquela única e expressa ordem de proibição do Senhor, naquele dia eles morreriam. Entretanto, o que acontece quando Adão e Eva desobedecem ao Senhor e comem do fruto proibido? O que acontece ali
é que o Senhor transforma aquela morte que seria instantânea, seria imediata, aquela morte que seria naquele mesmo dia, em um estado de morte. Em um estado de morte em meio a uma jornada de vida. Adão e Eva estavam mortos. Eles estavam espiritualmente mortos. Fisicamente, eles estavam mortos também, porque a partir daquele momento, Adão e Eva passaram a envelhecer. Adão e Eva passaram a viver nos seus corpos a experiência da chegada da morte. Mas eles ainda estavam vivos. E junto com essa vida provisória, junto com essa vida momentânea, junto com essa vida que já não era mais a vida que eles tinham ali no Jardim do Éden, Deus deu para eles uma promessa. E essa promessa nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus se dirige à serpente e diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente enganou Eva. A serpente seduziu aquele casal para que eles desobedecessem a Deus, para que eles desagradassem a Deus. E junto com essa persuasão da serpente veio a desobediência e a consequência da morte. Quando Deus promete um descendente para aquele casal, Ele está dizendo assim: olha, vocês não somente ficarão vivos, mas vocês ficarão vivos e salvarão a espécie humana. A raça humana ainda vai viver nesse mundo. E por meio da raça humana vai nascer uma pessoa especial, um homem, em que ele de maneira sobrenatural, de maneira majestosa, vai quebrar a maldição colocada em vocês pela serpente, pela desobediência da serpente. E ele fala mais, ele fala: olha, haverá inimizade entre a descendência da serpente, a descendência dos desobedientes, e a descendência da mulher, a descendência daqueles que vão temer e amar ao Senhor. A partir de então, ao longo de todo o livro da Bíblia, nós vemos episódio após episódio, nós vemos na situação de cada pessoa um resgate para aquele momento, uma solução para aquela situação, mas ao mesmo tempo, se você prestar atenção na narrativa da Bíblia, você vai ver uma promessa que aponta para um futuro, para esse descendente que vai vir e vai quebrar a maldição do pecado, vai quebrar a maldição da morte. A partir de então, nós temos alguns exemplos. Nós temos o exemplo do que acontece com Noé, quando Deus fica irado contra toda a humanidade, e isso aponta para uma coisa interessante acerca da salvação. Nós somos salvos não de uma força maligna, nós não somos salvos de um império das trevas simplesmente, nós somos salvos da ira de Deus, nós somos salvos do castigo justo de Deus. E naquele momento, Deus havia decidido exterminar a raça humana, mas ele viu em Jó um homem justo. Reparem como em Noé, um homem justo. Reparem como tudo na história é parcial. Tudo na história é ainda à luz de uma história maior. O pecado que Deus havia visto na humanidade era um pecado que ele já havia visto antes. Noé era um homem justo, mas ele não era um homem perfeitamente justo. Assim Deus manda aquele dilúvio, destrói toda a raça humana, mas preserva a vida da família de Jó. Ele salva da família de Noé, Ele salva a família de Noé, e ali quando Noé sai da arca, ele oferece ao Senhor um sacrifício. A figura do sacrifício também é visto de maneira muito recorrente em cada ato de libertação de Deus. Ao longo da história, esses atos de libertação, de salvação do Senhor, são marcados por sacrifícios. São marcados por um símbolo daquele que vai pisar a cabeça da serpente, porém terá o seu calcanhar mordido. O descendente vai se sacrificar para trazer salvação para a humanidade. E pouco a pouco Deus está revelando algo mais acerca desse Salvador. Deus está revelando um caráter novo a respeito da grandiosidade dessa salvação. E você pode se lembrar também, um tempo depois da história de Noé, a história de Abraão. Abraão era um homem que vivia no meio de um povo ímpio e perverso, assim como Noé. Abraão estava mergulhado naquela cultura e naquela situação, e ele era um homem que conhecia a Deus e passou a conhecer Deus de maneira mais especial, quando Deus se revela para ele, dá a ele promessas, dá a ele uma aliança. Então, Abraão, confiando no Senhor, deixa ali aquela sua terra e vai para uma outra terra,
com a promessa de que dele virá uma grande nação, e essa grande nação que virá dele vai herdar uma terra dada pelo Senhor. Deus quer livrar Abraão daquela sociedade perversa. Deus quer livrar Abraão da infertilidade que ele tinha, porque ele não podia ter filhos junto com a sua esposa Sara, que era sua esposa. Então, naquele momento Deus salva, Deus promete um filho e Deus dá um filho. Mas então Deus chama Abraão e diz o seguinte: Abraão, eu quero que você pegue o seu filho, o seu único filho, o filho que eu dei a você por meio de uma promessa, o filho que eu dei a você por meio do cumprimento dessa promessa. Você levará esse filho para um monte e lá você sacrificará o seu filho Isaque em oferta de holocausto para mim. Abraão pega o seu filho Isaque. Abraão se encaminha para o monte e levanta ali a sua mão para sacrificar o seu filho Isaque ao Senhor. Mas naquele momento Deus impede aquela obra de Abraão, como Abraão já cria que de alguma maneira Deus faria, e ali Isaque não vai mais ser sacrificado. Mas Deus apresenta um cordeiro que vai ser sacrificado no lugar de Isaque. E esses são apenas alguns exemplos, de histórias que mostram uma redenção para aquele momento presente, mas que apontam para uma redenção futura, maior e mais completa. Isaque, depois daquele momento de salvação, um dia ele ficou velho e morreu. Noé e toda a sua família, eles envelheceram e morreram. Adão envelheceu e morreu. Eva envelheceu e morreu. Mas como diz Jesus, Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E a humanidade, desde Adão e Eva, desde a promessa dada ali, quando Deus deu aquele castigo para a serpente, eles ainda aguardavam por uma libertação para o momento da vida deles, mas para uma libertação ainda maior. E a história da narrativa bíblica vai avançando, história após história, contexto após contexto, onde o povo de Deus vai se apegando a essa esperança com todas as suas forças, até que num dado momento, esse povo de Deus, essa descendência da mulher, eles estão no Egito, e ali se levanta um perverso faraó. Um homem mau, um homem cruel, cujo coração foi endurecido pelo próprio Deus. E Deus tinha em tudo isso, em toda essa história, em todo esse evento, um propósito. Ali, a nação de Israel se viu escravizada e subjugada por um homem e seus deuses, os deuses do Egito, mas Deus levanta um homem chamado Moisés. E por meio de Moisés, Deus realiza milagres, maravilhas e coisas tão grandiosas que quando nós lemos ali o relato das 10 pragas do Egito, mal conseguimos imaginar o quão grandiosas foram aquelas obras e como Deus está certo em dizer que Ele, com um braço forte, resgatou o seu povo daquela situação de escravidão no Egito. E nós estamos então caminhando para o grande evento, quando antes da última Páscoa, antes da última praga, Deus institui ali a Páscoa. Deus institui para aquele povo do Egito uma cerimônia que serviria com o propósito de reforçar no coração daquele povo quem era o libertador deles. E essa história está em Êxodo, capítulo 12. E nós vamos ler o versículo 24, quando depois de Deus dar todas aquelas instruções, ele fala a respeito de qual vai ser o propósito da celebração daquela Páscoa. Uma informação interessante: Páscoa, no original do hebraico, significa passar por cima. É algo que passa por cima, porque a última praga que atingiu ali o Egito era a morte dos primogênitos. Mas essa praga não atingiu apenas a vida do Egito, não atingiu apenas ali as pessoas, os egípcios, mas qualquer pessoa daquela região. E ali estavam também os hebreus, o povo de Deus. Para que eles fossem livres daquela maldição, eles deveriam, por meio da celebração da Páscoa também, passar o sangue do cordeiro na porta das suas casas. E aquela casa que estivesse com o sangue do cordeiro na sua porta, o anjo passaria por cima e não levaria o primogênito. Isso é o que significa Páscoa. Mas então aqui no nosso texto, Deus vai falar do propósito dessa celebração. E ele diz o seguinte, Êxodo 12, 24, eu estou lendo aqui na Ara. Guardai, pois, isto, por estatuto para vós outros e para os vossos filhos, para sempre.
E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Primeira coisa que eu quero chamar aqui a sua atenção é que Deus está tirando eles do Egito, não para que eles vivessem para si mesmos. Até porque, uma vez tirados do Egito, eles não tinham mais terra, eles não tinham mais lugar, eles não pertenciam mais a nada, nem a ninguém, nem a lugar nenhum, se não fosse pela mão do Senhor. Mas, como eles foram resgatados pelo Senhor, e a palavra redenção, que você encontra várias vezes na Bíblia, tem essa ideia de você resgatar. Eles foram resgatados pelo Senhor, eles agora pertencem ao Senhor, e Deus dá para eles uma promessa. Eu vou levar esse povo para uma terra de descanso. Desde o começo da criação, a promessa de Deus para o homem, até mesmo antes da queda, é de um descanso. Deus cria o homem para um descanso que ele tem no Senhor. Uma vez que o pecado vem, a promessa desse descanso é resgatada com a promessa da vinda de um libertador. E aqui Deus está reforçando essa promessa, refazendo essa aliança com o povo, dizendo assim, olha, eu vou dar a vocês uma terra. E isso é uma promessa garantida. Repara como ele diz aqui no texto. Guardai, pois, isto por estatuto perpétuo para vós, para os vossos filhos, e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito. Ele refaz a promessa, ele fala, olha, o Senhor disse, o Senhor vai cumprir. Deus nos libertou da escravidão e nos deu uma promessa. Deus nos libertou de uma terra de opressão, a terra do pecado, a terra da idolatria, a terra dos deuses e dos desejos e das situações que nos escravizavam, e nos deu uma promessa de um descanso eterno com Ele. O primeiro objetivo da Páscoa é apontar para o descanso em Deus. Vocês se lembram quando Cristo celebra a Páscoa junto com seus discípulos e ele institui ali aquele memorial da Santa Ceia durante a celebração da Páscoa? Durante aquele memorial, ele fala o seguinte, que os discípulos deveriam celebrar aquele ritual até que ele venha, como um prenúncio da vinda de Cristo. Nós estamos numa situação exatamente igual à situação do povo ali no Egito. Nós somos libertos de uma escravidão e nós temos que resistir à tentação de olhar para trás, de olhar para a vida passada. Pelo contrário, nós devemos voltar os nossos olhos para a frente, para a terra para onde o Senhor quer nos levar, para a vida que o Senhor quer que nós vivamos e para a esperança de um descanso eterno, de um descanso perfeito, numa herança na terra que nós teremos com o Senhor. E essa herança para nós está para além da terra de Canaã, para onde os israelitas estavam indo. Essa promessa está na volta de Cristo e quando nós herdaremos toda a terra. Deus refará essa terra. Deus vai restaurar e remover desse mundo toda a maldição do pecado. Nós já temos essa promessa, mas nós ainda vivemos em um mundo caído. Assim como o povo tinha a promessa da terra prometida, mas eles ainda caminhavam num deserto, nós estamos ainda num deserto da nossa vida. Quando você olha em volta, talvez você possa ver muita areia na sua vida, muitas situações de tribulação, muitas situações de dificuldade, mas o que dará força para você é lembrar do caminho para onde você está indo, do lugar para onde você está indo. E a Páscoa te fará lembrar disso. A Páscoa te fará lembrar disso mentalmente, na sua cabeça, na sua inteligência, mas ela também tem um poder espiritual de renovar a sua esperança de maneira sobrenatural para com a terra prometida. E o texto continua aqui de Êxodo, quando ele diz o seguinte: e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima, lembra do termo passar por cima? Que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O segundo propósito da Páscoa na vida da nação de Israel, na vida daquele povo que vivia aquele momento de libertação, mas esperando por uma libertação maior ainda, esse segundo propósito é o seguinte: lembrar da grande libertação do Senhor. Isso implica em muitas coisas. Isso implica em você, como
filho de Deus, se você se vê como filho de Deus, é você lembrar, Deus me resgatou de uma vida de pecados. Se Deus me resgatou de uma vida de pecados, essa é a vida que eu não quero mais. Essa é a vida para a qual eu virei o meu rosto. Essa é a vida que eu desprezei, porque essa era a vida da escravidão e da idolatria. Quando nós lembramos da terra de onde o Senhor nos libertou, nós sabemos que essa libertação não vem por mérito próprio. Ela foi conquistada pelo braço forte do Senhor. E quando nós lembramos dessa libertação, nós lembramos que nós não pertencemos a nós mesmos, porque nós éramos escravos, incapazes de comprar a nossa própria libertação, nós somos comprados pelo poder do Senhor. Para eles, naquele momento, a libertação significava que eles foram comprados pelo poder do Senhor. E de alguma maneira isso apontava para um sacrifício, por meio do sacrifício daquele animal, daquele cordeiro. E isso recordava a eles do que aconteceu lá em Adão e Eva, quando Deus vestiu Adão e vestiu Eva com peles de animais, animais que não tinham nada a ver com o pecado de Adão e Eva, animais inocentes. Tudo isso recordava que todas essas promessas eram para o tempo presente, apontavam para uma libertação que eles estavam vivendo e eles precisavam se agarrar a essa libertação com fé, com certeza do poder de Deus, da salvação de Deus, do pertencimento deles a Deus, mas apontava para um sacrifício vindouro. Isso porque o sangue de animais, segundo Hebreus, não tem poder de perdoar pecados. Isso porque rituais não têm poder de perdoar pecados. Então a gente continua vendo a história da redenção. E ela vai passando pelo período dos juízes, pelo período dos reis de Israel, pelo período ali dos profetas menores, e a gente vê em cada uma dessas histórias Deus renovando a aliança dele, Deus reforçando as promessas dele, até que finalmente, num dado momento, há cerca de 2020 anos atrás, aproximadamente, nós vemos um homem que pelo seu poder do Espírito Santo mostra que ele é um homem, mas ele é mais do que um homem. Ele é um homem porque ele é capaz de chorar. Ele é um homem porque ele é capaz de transpirar. Ele é um homem porque ele é capaz de sofrer a consequência de estar em um mundo caído. Mas ele não pode ser só um homem, porque ele vira para as pessoas e diz: perdoados estão os teus pecados. Ele vira para outras pessoas e diz: vai, a tua fé te salvou. E esse homem revela quem ele realmente é, quando em João ele fala: eu sou o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná no deserto e voltaram a ter fome, mas quem comer deste pão nunca mais terá fome. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Está ali, é ele é o cumprimento da promessa feita a Adão e Eva. Ele é o cumprimento da promessa à humanidade. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual, para quem João Batista aponta e fala: ele, esse homem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. E num dado momento, esse homem, Jesus Cristo, é o nome dele. Esse homem, ele está ali com seus discípulos e ele alerta. Ele fala: olha, importa que eu seja perseguido, que eu seja morto, crucificado, que eu ressuscite ao terceiro dia, que eu volte à vida ao terceiro dia. Em vários momentos Jesus falou isso para os seus discípulos, mas os olhos deles estavam tampados espiritualmente, eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam ver. E nesse momento aqui, momento de Páscoa, assim como você está vivendo uma celebração de uma determinada data do ano, eles estavam celebrando ali a Páscoa de acordo com o rito judaico, comendo a carne do cordeiro, com pães sem fermento, ervas amargas, tudo conforme dizia o rito. Mas Jesus começa um novo ritual no meio do ritual. No meio do ritual, alguém cria um ritual. E só há um que pode criar um ritual legítimo, um ritual que realmente aponte para uma graça de Deus, uma graça espiritual que é manifesta no mundo físico. E nós estamos falando aqui da Santa Ceia. Mateus capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, o partiu
e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei. Isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Na verdade, Deus estabeleceu uma aliança com o homem desde antes da fundação do mundo. Ao longo da história de Adão e Eva, ao longo da história de Noé, ao longo da história de Abraão, ao longo da história de Moisés no Egito, Deus está simplesmente revelando ao homem essa aliança que Deus estabeleceu com o homem, esse contrato que Deus estabeleceu com o homem desde antes da fundação do mundo. E o que é maravilhoso é que esse contrato de Deus é totalmente unilateral. Quem assume o contrato é Deus. Quem assina é Deus. Quem reconhece a firma é Deus. E nós simplesmente passamos a conhecer, passamos a ser transformados, passamos a viver dentro dessa família de Deus, dessa aliança de Deus. Quando Jesus Cristo está aqui, no meio da Páscoa, apresentando a Santa Ceia, ele está revelando um pouco mais. Cada momento da revelação é ainda incompleto, mas ele não deixa de ser perfeito. Ele era perfeito para aquelas pessoas. Ele era tudo o que elas precisavam naquele momento para ter uma fé salvadora. Mas em Cristo, essa aliança se torna plena, o seu ápice, o seu auge. E Cristo diz o seguinte: digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Domingo passado, a nossa igreja tinha marcado lá na sua agenda a celebração da Ceia do Senhor. Por conta da situação em que estamos, infelizmente não podemos estar ali celebrando juntos a Ceia do Senhor. Mas Jesus Cristo tem uma promessa: olha, um dia vocês vão celebrar essa ceia e eu estarei com vocês para além da presença espiritual de Cristo, como Ele está de fato no momento da Santa Ceia. Ele estará lá de corpo presente. Nós o veremos. Nós estaremos todos juntos, em todo momento, toda a raça, toda a língua, a nação, todas as épocas. Abraão vai estar lá, Noé vai estar lá, Moisés vai estar lá. E você, apesar de quem você é, apesar de tudo que você fez, dos seus defeitos, da sua fraqueza, você estará lá por causa de quem Deus é. É assim que Deus se apresenta para o povo de Israel. Quando ele chama Moisés para libertar aquele povo, e Moisés diz: mas quem eu direi que o Senhor é? E Deus diz: eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Por causa de quem Deus é, nós podemos comemorar e celebrar a vitória, porque Ele mandou o seu Filho unigênito para morrer a nossa morte no nosso lugar. Hoje, irmãos, na verdade, nós não celebramos mais a Páscoa da maneira como ela era celebrada. A Páscoa não é mais um ritual religioso para nós. A nossa cultura, a nossa sociedade celebra a Páscoa. É um ritual, é um dia de celebração que está na nossa agenda cultural. Ele não é da igreja. A Páscoa da igreja é a Santa Ceia. Mas nada nos impede, e isso é maravilhoso, de aproveitar esse momento para reforçar essa mensagem para o mundo. Um dia Jesus vai voltar. E aqueles que pertencem a esse Jesus vão reinar com Ele para sempre, num novo céu e uma nova terra restaurados. A criação de Deus restaurada por meio desse Cordeiro que morreu e ressuscitou. Você acredita nisso? Então você vai ressuscitar também. Creia nisso. Lembre-se de onde você foi liberto. E lembre-se para onde você está indo. Essa será a sua força para vencer no meio do deserto. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Redentor. Obrigado porque o Senhor não nos negou o Teu Filho Jesus para que nós pudéssemos ser comprados pelo Senhor. Para que nós pudéssemos olhar para Ti, Deus, em oração, sozinhos no nosso quarto, juntos em igreja, em momentos de evangelismo, em momentos de contrição, olhar para o Senhor e Te chamar de Pai. Porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Porque a obra de Cristo foi perfeita naquela cruz.
e ele não ficou morto, mas ressuscitou, e nós ressuscitamos com ele. Obrigado, Senhor, pela tua libertação, pela promessa do descanso que temos em Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Vou passar para o Natan, que vai cantar mais um cântico para nós. O sangue de Jesus nos leva muito mais além. E é esse cântico que nós iremos cantar agora. Nada além do sangue. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada
mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu sou. Seja bendito Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Meu irmão, se você crê no Senhor Jesus, a história da redenção e a história da sua vida se confundem. A história da sua vida é uma parte ainda da história da redenção, porque é uma parte daquilo que Deus ainda tem feito. No passado apontava para o Cristo que viria e hoje aponta para o Cristo que já veio e que voltará. E a obra da igreja aqui conta também um pouco dessa história da redenção. E nós somos essa igreja aqui em Indaiatuba também, junto com muitas outras que proclamam o nome de Jesus. E no meio dessa crise, no meio das circunstâncias que nós estamos vivendo agora, a igreja de Deus não para. A igreja de Deus continua o seu trabalho de anunciar o evangelho e a gente tem visto muitas igrejas e muitas pessoas se levantando com a mensagem de conforto, de consolo, de salvação, de evangelismo e tudo aquilo que é característico da igreja. E a Igreja Presbiteriana de Indaiatuba tem feito isso também. A primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba. Você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui pelo YouTube, pelo nosso site também e pelo nosso Instagram. Lá nós colocamos, assim como nas outras redes também, mensagens quase que diariamente, quando não diariamente, que podem confortar você, fortalecer, te encorajar nessa caminhada em meio ao deserto, rumo à Terra Prometida. O nosso Instagram é primeira.ipb.indaiatuba. Se você tem seu Instagram, você pode nos seguir lá e que a sua vida seja muito abençoada. Eu espero que você tenha uma boa noite de descanso, um sono reparador para o dia de amanhã e que Deus te dê vitória nas suas lutas e, acima de tudo, lembrando que Ele já te deu a maior vitória que você precisaria ter. Amém? Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite.